Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, o podcast do Grupo Jogo, onde a gente reflete sobre temas e dá dicas do universo da arte e da cultura. Eu sou a Louise Perozan, eu sou atriz, diretora teatral e jornalista e queria lembrar para vocês que vocês também podem mandar as suas dicas pra gente, lá pelo inbox do nosso Instagram, @grupojogo, ou nos comentários dos vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, são todos convidados para conhecer os conteúdos que a gente posta por lá. E meu nome é Lucas Simas, sou diretor, professor, ator, iluminador e eu também tenho uma pesquisa voltada para as tecnologias e a arte. E como o nosso podcast ele fala bastante sobre arte, sobre cultura, nesse episódio a gente resolveu pensar um pouco e falar um pouco, refletir bastante sobre o Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. É uma entidade com 52 anos de história, já faz parte do ambiente social e cultural do estado do Rio Grande do Sul, e para isso a gente chamou uma convidada muito especial, né, Louise? Isso mesmo, hoje está com a gente, temos o prazer de receber a Marlise Machado, que é bailarina, coreógrafa e docente em dança. E a Marlise foi conselheira de Estado da Cultura em representação à sociedade civil por 2 mandatos consecutivos, ou seja, de 2016 até 2020, ocupando uma das cadeiras destinadas ao segmento das artes cênicas. Atualmente, ela está no 3º mandato como delegada do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Marlise. Obrigada pela oportunidade, Lu e Lucas. Então, Marlise, para a gente começar um pouco nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que a gente começasse pelo início, né? Começando um pouco contar um pouco a história do Conselho Estadual de Cultura, que eu dei uma pesquisada, uma lida, uma estudada sobre o Conselho, e ele é uma entidade que está em atividade já há algum tempo, né? Já tem bastante história, já tem bastante estofo. Claro, então, maio de 68, né, uma data emblemática na cultura, surgiu o Conselho, que já passou por várias formatações e atualizações. Atualmente, ele é composto por 24 conselheiros, sendo 8 sempre indicados pelo governo estadual e 16, 2/3, eleitos pela sociedade civil organizada. Então, uma entidade, para ser eleitora, ela tem que comprovar um histórico de pelo menos 2 anos num segmento cultural. Ela não pode ser uma entidade com fins lucrativos e ela tem que mostrar um âmbito estadual de abrangência. As 8 áreas que são representativas da sociedade civil são ciências humanas, bibliotecas, museus, arquitetura e livro e literatura, artes plásticas e visuais, cinema e outras formas audiovisuais, música e registros fonográficos, artes cênicas, carnaval, folclore e tradição. São 2 conselheiros eleitos por cada uma dessas 8 áreas, né? E o Conselho também tem algumas funções, além da Lei 11.289, que é a que o rege, tem algumas funções constitucionais na Constituição do Rio Grande do Sul. Então, ele tem uma atuação bastante intensa, ele é uma das instâncias de articulação, pactuação e deliberação do Sistema Estadual de Cultura. Aproveitando que tu falou das funções, tu pode elucidar um pouquinho para nós quais seriam as principais responsabilidades, como é que o Conselho trabalha, como ele se relaciona, quais são as principais essas funções? Então, pela Constituição do Rio Grande do Sul, o Conselho tem 3 funções específicas, que depois são ampliadas por outras leis, que daí eu já comento. Então, essas funções, no artigo 225, ele tem as funções de estabelecer diretrizes e prioridades para o desenvolvimento cultural do Estado, fiscalizar a execução dos projetos culturais e aplicação de recursos, e emitir pareceres sobre questões técnico-culturais. Isso em si já é bastante coisa, né? Sim. E, além disso, ele tem também, pela Lei 14.310,
de setembro de 2013, que é a lei que institui o Sistema Estadual de Cultura no Rio Grande do Sul. Ele é uma das instâncias de articulação, pactuação e deliberação, e ele é um órgão colegiado com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras, que tem por finalidade promover a gestão democrática da política estadual da cultura. Nesse ínterim, então, ele, além das funções constitucionais, ele tem também a atribuição de contribuir na construção das estratégias para a implementação das diretrizes da política estadual da cultura aprovadas na Conferência Estadual de Cultura. A conferência é sempre a instância máxima de deliberação. Também a função de colaborar com a elaboração do Plano Estadual de Cultura, analisar os relatórios de gestão do Plano Estadual de Cultura e dos planos setoriais de cultura, muito embora nem todos os segmentos tenham seus planos setoriais, o teatro ainda não tem, a dança e o circo já tem, falando no ambiente das artes cênicas, né? E também analisar os relatórios de gestão do Procultura. É uma agenda bastante intensa, né? E a rotina é sempre de 15 sessões mensais, sempre uma sessão ordinária, as demais extraordinárias, mas o Conselho precisa, para funcionar dessa forma, trabalhar muito fora das sessões. Então, eu costumo dizer que o que a gente faz fora é tão mais importante do que a gente faz durante, que é toda a articulação com a comunidade cultural, as visitas, as oitivas, né, que acontecem também fora. Então, para ele conseguir dar conta dessas atribuições, ele precisa realmente, os conselheiros precisam trabalhar por fora. Todos os projetos da Lei de Incentivo à Cultura são avaliados pelos conselheiros, então nas sessões esses pareceres são lidos, mas toda análise é feita fora. O Conselho também indica 1/3 dos analistas do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura. Então, realmente uma das instâncias máximas mesmo. É uma instância com muito poder de deliberação. Tudo que passa, na verdade, de projeto, de edital, do que os artistas querem fazer, tudo acaba passando pela mão do Conselho. É verdade. Existe também, claro, uma contribuição bastante grande dos colegiados setoriais, que também assessoram muito na questão dos editais. A única diferença é que os colegiados não têm uma atribuição deliberativa, é só consultiva, e o Conselho é deliberativo. O Conselho também não é atrelado à Secretaria da Cultura, né? Ele não é dependente dela e não é subordinado, é uma instância soberana. Então, isso também dá bastante liberdade para que o Conselho haja da forma como entende que seja o melhor caminho. E, Marlise, tu falaste sobre a questão das eleições e das indicações, na quais uma parte dessas indicações vem do governo, né? Seja ele qual seja. 1/3, isso. É 1/3, seja ele qual for, né? E tem essa outra parte que é eleita pela sociedade civil. E aí eu fico me perguntando como é que funciona essas eleições da comunidade civil, como é que é a dinâmica de funcionamento, a entidade tem que indicar um nome ou como é que funciona? Isso, funciona assim, abre-se um edital, né? Recentemente a gente teve as eleições aí, abre-se um edital para que as entidades se inscrevam no segmento de atuação delas. No caso das artes cênicas, todas as entidades que trabalham em nível estadual com as artes cênicas no estado podem se colocar como entidades votantes. As entidades têm que demonstrar que têm uma atuação de pelo menos 2 anos, como eu havia dito, e tem que ter uma abrangência estadual. Isso não quer dizer que a entidade precise ter uma sede em cada um dos 497 municípios, mas ela tem que trabalhar de forma estadual. Uma vez que a documentação foi comprovada, então essas entidades vão votar de acordo com seus segmentos. Então, artes cênicas vota em artes cênicas, livro e literatura vota em livro e literatura, música vota em música e assim por diante. E, normalmente, as entidades indicam alguém
que é seu associado ou alguém que elas acreditam que vão representar bem o seu setor. O conselheiro, pela Lei 11.289, que é a lei que rege o conselho, ele precisa ter notório saber no seu segmento cultural. Então, porque são funções realmente muito importantes, né? O conselho não é para quem está iniciando nessa caminhada, já tem que ter um bom conhecimento tanto da vivência da cultura, que é essencial, quanto da legislação, porque a gente chega lá e tem que entender como é que funciona o sistema nacional e estadual, tem que entender toda essa dinâmica legislativa para poder fazer com que renda, né? Porque senão é muito fácil, se o conselheiro não entender que as funções dele vão muito além daquele tempo do pleno ali só, é muito fácil o conselho virar um conselho da LIC somente. Ele não é, ele é um conselho muito mais amplo. Avaliar os projetos da LIC é só uma parte pequena, importante, mas comparado a todo é uma parte pequena ainda. Sim, só para esclarecer, então são só entidades culturais que votam. Eu, como artista teatral, não posso votar num conselheiro. Não, porque a Lei 11.289, ela diz que quem vota são as entidades. Né? Uhum. Agora, o que acontece é que cada entidade pode se organizar de uma forma, por exemplo, na entidade que me indicou, a Asgadã, Associação Gaúcha de Dança, que tem um ano a menos que o Conselho, tem 51 anos, há algum tempo nós fazemos uma eleição interna. Então, mas isso é uma deliberação da entidade. Então, na Asgadã, eu para estar lá, eu fui eleita 2 vezes dentro da minha entidade para depois disputar uma eleição lá indicada por ela. E a gente acabou de ter eleições, né? Novos delegados tomaram posse há pouco tempo. Quais que tu achas que vão ser as principais demandas dessa gestão, né? O que a gente pode esperar do Conselho nos próximos 2 anos? Bom, depende muito da atuação da Câmara Diretiva, né? O Conselho ele é dividido em várias câmaras, né? E uma delas é a Câmara Diretiva. Vai haver eleições agora em meados de agosto, tá pertinho, para a nova Câmara Diretiva. Presidente, vice-presidente, secretário-geral e assessor especial. Então, a Câmara Diretiva dá muito tom da atuação do Conselho. Por quê? Porque o presidente é que define as pautas, embora seja de bom tom que os conselheiros possam sugerir pautas, mas quem define de fato as pautas, os locais das sessões, que agora está sendo tudo virtual, sempre é o presidente. Então, a Câmara Diretiva dá muito deste tom, para que lado que o Conselho vá. Se ele vai ser mais soberano, se ele vai estar mais alinhado à Secretaria de Cultura, isso varia bastante, né? Se a gente for olhar a atuação que o Conselho teve vezes que o Conselho foi mais voltado para a classe artística e para os fazedores de cultura, e algumas vezes que ele cumpriu mais as suas atribuições mínimas. Isso depende muito, como eu disse, da gestão. É interessante isso que tu comentaste, que aí me surgiu uma questão que é algumas gestões que vão mais para o lado do artista e etc. E aí eu fico me perguntando qual é o papel e como que a comunidade artística, ou seja, como a Lou disse, nós artistas, como que a gente pode se envolver mais, acompanhar mais, estar mais junto desse processo do conselho, enquanto sociedade artística, comunidade, né? Bom, tem várias formas. Na nossa última gestão, eu fazia parte da Câmara Diretiva, eu era secretária-geral. Nós fizemos a primeira sessão transmitida ao vivo em 52 anos, né? Se há algo que essa pandemia nos trouxe de bom, apesar de todas as perdas que a gente tem de vidas, de liberdade mesmo, de tudo. Mas a gente se obrigou a abraçar mais a tecnologia. Na nossa gestão, nós iniciamos
as transmissões ao vivo. Elas têm sido feitas, todas as 15 sessões do SEC estão sendo feitas ao vivo, imagino que assim siga, e as pessoas podem acompanhar pelo Facebook. Tem um estagiário que sempre está à disposição para fazer essa interlocução, as pessoas podem colocar perguntas, enfim, se manifestar. Também existe uma resolução em vigor, né, e espero que ela permaneça em vigor, que é da Tribuna Popular. Qualquer cidadão pode solicitar para trazer alguma questão cultural durante uma sessão do Conselho, e além disso, todos os fazedores de cultura, produtores culturais, podem agendar um horário. Normalmente nós os recebíamos imediatamente antes ou imediatamente após a sessão para uma conversa direta, seja ela qual for. Claro, isso vai depender muito da Câmara Diretiva, de ter esta abertura ou não. Mas nos últimos anos, na gestão do conselheiro Marco Aurélio Alves, que eu participei, agora na gestão do presidente José Édio, houve uma abertura muito grande, né? Nós fizemos diversos fóruns, diversas viagens, fizemos 2 congressos de cultura. Para ter uma ideia, o primeiro congresso estadual de cultura tinha acontecido há 30 anos, e nós fomos fazer o segundo e o terceiro. Então, existiu assim uma integração com a comunidade muito grande. O Conselho, digamos assim, se desencastelou, eu diria assim, né? Tanto que nós tivemos um recorde de entidades eleitoras este ano, foram 83 entidades que se candidataram, 34 conseguiram votar, ou seja, conseguiram comprovar a sua documentação, um outro recorde. Eu diria que o Conselho ele está bastante aberto e assim eu espero que ele siga. Eu sou uma artista, sei lá, né? E aí vamos tirar um pouco a LIC, assim, porque a gente já entendeu essa questão, mas tu falaste, né, das outras inúmeras atribuições. Quando que eu sei, por exemplo, que eu tenho um problema, sei lá, no meu projeto, ou na minha profissão, ou na minha vida profissional, ou em alguma lei, ou enfim, quando que eu sei que é a hora de procurar o conselho? Quando que eu sei que, por exemplo, não, isso é uma questão do Conselho Estadual de Cultura, então eu vou procurar um conselheiro, então eu vou procurar me informar sobre isso com o conselho. Como é que eu sei quando o conselho pode agir a meu favor, entende? Eu diria que tem 2 polos que um fazedor de cultura sempre pode procurar. Um é o conselho e outro é o colegiado setorial da sua área. Mas o conselho, qualquer questão de política pública, ele tem o dever de atender. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Ótimo. O FAQ Digital, certo? Uhum. Não sei se vocês acompanharam que no FAQ Digital houve várias pessoas desclassificadas. E elas foram desclassificadas, ao que tudo indica, por uma questão de má redação do edital, né? Então, bem especificamente, o edital dizia que a pessoa, para competir, para estar alinhada àquele edital, ela deveria comprovar atividade remunerada na área cultural no último ano. Ok. Só que várias pessoas foram desclassificadas porque elas colocaram que não receberam nenhum valor em projetos culturais, que é uma coisa bem diferente. E o Conselho recebeu denúncias. Como o Conselho tem, pelo artigo 225 da Constituição, uma função fiscalizadora, toda vez que uma denúncia nos chega, claro, com materialidade, ela tem que ter materialidade, nós encaminhamos. Então, na nossa gestão anterior, fizemos um termo de cooperação com o Ministério Público, e acionamos o Ministério Público para tratar disso. Isso está em trâmite, né? Não estou mais acompanhando, porque foi através do conselho, não estou mais conselheira, mas isso foi encaminhado. É um dos exemplos que vocês podem ver. Uma questão também que me veio agora, assim, inclusive, desculpa, Marilise, que não estava tanto no roteiro. A gente está fugindo um pouco, desculpa. Surge algumas curiosidades. Não tem problema, fica bem à vontade. O que eu fico pensando muito agora é sobre a questão da Lei Aldir Blanc, né? Que foi aprovada e etc. E agora ela está em fase de implementação pelos municípios e pelo Estado. Como é que o Conselho vai
não sei se tu pode antecipar ou se tu pode falar alguma coisa, como é que o conselho ele vai ou pode agir neste lugar? Bom, o conselho na gestão anterior fez um chamamento da comunidade cultural desde o dia 11 de junho para que se instaurasse um comitê gestor. E o conselho bateu muito nesta tecla. A SEDAC entendeu por bem fazer uma conferência de cultura, que será uma conferência extraordinária para Aldir Blanc, e, de certa forma, esse comitê foi instaurado. É um comitê do qual eu faço parte, sou indicada pelo colegiado da dança, e ele é bem plural, ele não tem só representante do conselho, mas ele tem representantes do conselho sim, tem representantes dos conselhos municipais de cultura, tem representantes dos colegiados, dos indicados do governo. Então, estão acontecendo já 2 lives por semana nessa primeira fase de ciclo, né? Amanhã vai falar sobre a busca ativa, por exemplo, e essa comissão deliberativa está ligada a mais 4 grupos de trabalho que vão subsidiá-la. Um para falar sobre os subsídios para as entidades, para as casas de cultura, para os grupos de teatro, para as escolas, enfim. Outro para os trabalhadores de forma individual, por CPF. Outro para falar da questão do mapeamento, que é muito importante. Nosso estado demorou muito, né, para isso. Ele se conhece muito pouco. E existe, eu vejo assim, ainda uma ideia dos governos municipais que cultura e turismo é mais ou menos a mesma coisa. Cultura e entretenimento é mais ou menos a mesma coisa. Tanto que menos de 5% dos municípios aderiram ao sistema. O que é aderir ao sistema? É ter o famoso CPF, Conselho Plano e Fundo. Então, para que um município venha a aderir ao Sistema Nacional Estadual, ele tem que ter um conselho, ele tem que ter um plano de cultura e ele tem que ter fundo. E vocês imaginem, desde 2015, o estado do Rio Grande do Sul aderiu ao Sistema Nacional, já se passaram aí mais de 5 anos e menos de 5% dos municípios ainda têm isso. Mas nós esperamos que com a lei Aldir Blanc, ela não venha só trabalhar de forma por uma lei emergencial. Ela é uma lei emergencial, mas que ela abra um precedente para que esses recursos venham a ser estruturantes. O que quer dizer isso? Todo o princípio do sistema é o repasse fundo a fundo. Eu pego uma verba federal, repasso para os estados, que repassam para os municípios. Então, a nossa esperança é que isso venha a ser estruturante, que não seja só agora, no momento de pandemia, porque nós que somos artistas sabemos que ali que se a pessoa não tiver uma captação, ela não vai conseguir fazer o seu projeto, independente da qualidade artística que ele tenha. E o FAC, embora pelo Plano Estadual de Cultura, ali é claramente dito que tem que ser a fonte principal de investimento, a gente sabe que não tem sido assim há muito tempo. Então, vamos esperar que essa experiência que a Lei Aldir Blanc está nos dando, eu repito, num momento de grande fragilidade, mas que ela sirva para ser um modelo estruturante e que a gente possa ter recursos em abundância para o fazer cultural não ser algo sazonal ou esporádico, que é muito complicado, né? Então o grupo, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então vamos esperar que esta lei venha a ser estruturante. Marlise, como é que a gente faz? Qual é a melhor fonte para a gente ter mais acesso às informações do Conselho? Eu sei que estão acontecendo as lives, né, no Facebook, eu vi, inclusive, essa semana. Mas o site, não sei se ele está bem atualizado, assim. Enfim, qual é o melhor canal para a gente se comunicar de forma mais rápida e assertiva com o Conselho, caso o artista precise? O Conselho, nós estávamos refazendo o nosso site numa parceria com a Unicinos. Em função da pandemia, da forma como estava acontecendo esse projeto, ficou em espera, porque o Conselho ele não tem dotação orçamentária. Os conselheiros recebem, através de Jeton, as suas participações,
mas o conselho não, mas o conselho em si ele depende financeiramente do Estado. Então, para vocês terem uma ideia, até o café que a gente tomava lá, nós que pagávamos, entende? Uhum. Embora a questão de recursos humanos e recursos tecnológicos o Estado tenha que fornecer, isso não tem acontecido tanto assim, né? Para ter uma ideia, todas as transmissões ao vivo que nós fizemos com vídeo e áudio foi através dos conselheiros que conseguiram, mas tem sido feito só através de áudio porque é do computador do estagiário, né? O estagiário não tem o Estado não deu para o estagiário um computador, a gente pediu, né? Computador, o estagiário usa inclusive a sua internet para fazer isso. A outra estagiária também usa, a nossa única funcionária de carreira, eu digo nossa, eu já saí, mas eu digo pelo Estado, o Conselho tinha antigamente 4 funcionários de carreira, hoje só tem um. Eu imagino, não sei exatamente muito, mas eu imagino que as pessoas devam estar se aposentando e outras pessoas não estão entrando. Imagino que seja que essa dificuldade não deva ser somente no Conselho. Então, eu acredito que a melhor forma de comunicação é ali através das transmissões ao vivo, que o estagiário passa, através do e-mail do Conselho, e solicitar aquilo que o fazedor de cultura precisar, como existe uma resolução que o Conselho fez para que possa receber qualquer pessoa que tiver um assunto de política cultural para tratar, como nós recebemos do Conselho Municipal de Porto Alegre, entre tantos outros, a melhor forma é solicitar a agenda. E eu imagino que os meus colegas lá vão seguir com a tradição de receber a todos. Assim eu espero, pelo menos. E qual é o e-mail do Conselho? O e-mail é conselho@conselhodeculturars.com.br. Maravilha. Então aí vamos deixar para todos os artistas que precisarem contatar os nossos novos conselheiros a qualquer momento, nos próximos 2 anos, né? É por 2 anos a gestão, claro, né? Exatamente. Exatamente. E é sempre bom que o artista busque contato com o conselho e também possa mandar especificamente, se assim desejar, para o conselheiro do seu segmento. Embora cada vez que a gente entra, a gente passa a representar a cultura como um todo, mas o conselho do seu segmento. Cada segmento tem 2 conselheiros sempre lá, justamente para ter uma diversidade representativa. Quem entrou agora nas artes cênicas é a Michele Rolim, né? Michele Rolim e a Aline Rosa. Assim, muito obrigado pela participação, bem didática, elucidativa, assim, várias questões para a gente aprender e também para a gente ir atrás para buscar mais informações, né? Acho importante tanto para os fazedores e para os artistas quanto para a sociedade em geral. É importante saber como é que opera e quais são as funções e como é que se estrutura todo um aparato legal e que é de todos, né? E ainda mais quando a gente fala em cultura, que é um bem da humanidade, assim. Eu diria que a transversalidade, ela não é negativa, ela é positiva. O que eu acho que é negativo é quando a cultura passa a servir a outros interesses que não sejam os culturais. Eu não vejo nenhum problema que o comércio, que o turismo ganhem, contanto que o objetivo seja o cultural, né? E não que a cultura sirva de uma forma menor. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então tá, Marlise, muito obrigada mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço. E fica ligado, vocês, nos canais do Grupo Jogo, no @Grupo Jogo no Instagram, no canal no YouTube, tem vários materiais inéditos sendo produzidos pelo grupo. Além desse podcast, tem outros tantos, como entrevistas, como obras, chamadas, teasers, várias coisas. Tem também o site, que é www.grupojogo.com.br, né, Luiz? E se você sentir lá no fundo do seu coração a vontade de contribuir com o nosso trabalho, você pode contribuir para o nosso Chapéu Online, que está lá no nosso site. Reforçando o que o Luca falou, grupojogo.com.br. Até a próxima!